ver o que surge, como surge. Eu lembro-me da última vez, eu tenho noção de que o facto de ter ido por onde foi... Foi mais espontâneo, não é? Pois, foi. Mas se calhar pode sistematizar. E eu perguntava-vos se provavelmente... Começávamos, ou vamos continuando a falar sobre... especificamente em relação à sexualidade, quais são os aspectos psicológicos que estão ligados às questões da sexualidade e os aspectos mais sociais. Vamos vendo como é que eles surgem, o que vão cruzando. Quem quer começar a dizer alguma coisa sobre isto? Tu estudaste especificamente, não é? Houve um trabalho de levantamento. Estudei e continuo a estudar, é quase interminável, não é? É um bocadinho interminável. Mas tens um trabalho feito do início ao fim com um livro publicado que se chama, já agora podemos começar por aí. Disfunções sexuais, teoria, investigação e tratamento. Exatamente. E que já é de 2006, mas creio que mantém a atualidade e o interesse, portanto, acaba por resumir muito do trabalho que eu tenho feito nesta área. E nesse estudo tu fizeste um levantamento dos aspectos psicológicos, naquele caso da disfunção, mas nós vamos falar da função sexual. Da função, não é? exatamente. Eu diria que fiz quer dos aspectos ligados às disfunções, mas também àquilo que são os aspectos que podem melhor explicar o comportamento sexual, o funcionamento sexual e a satisfação sexual. Portanto, de alguma forma, quer pela via do problema, do que é que pode explicar o problema sexual, aspectos psicológicos, quer por via, mais genericamente, o que é que pode explicar a satisfação sexual, o que é que pode explicar o melhor funcionamento sexual e por aí fora. Portanto, nós vamos ter um programa especificamente sobre a satisfação sexual. Mas hoje podemos deixar aqui algumas notas, deixar já à vontade também de ver o programa. Vamos ouvir os aspectos psicológicos e depois pedir-te a ti para falar dos sociais. Gabriel, basicamente, eu diria, há um tema que eu acho que é central, que tem a ver com aquilo que eu chamo as crenças sexuais, ou se quisermos, por outras palavras, as ideias que as pessoas têm sobre a sexualidade e sobre também a sua sexualidade. E isto é uma questão central porque é algo que, primeiro, que se constrói desde muito cedo, não é? Tem a ver com aspectos culturais também, portanto, é um bom tema onde se cruzam as questões culturais, socioculturais e psicológicas, mas de facto depois são internalizadas de alguma forma, se quisermos, e que nos servem um bocadinho de guia, quer para os nossos comportamentos sexuais, para a nossa vida sexual e também para o nosso funcionamento e satisfação sexual. E portanto, uma das coisas que eu estudei e continuo a estudar com grande interesse é esta ideia as ideias que temos sobre a sexualidade. E portanto, um dos meus interesses é perceber se há ideias sobre a sexualidade que de certa forma facilitam ou promovem a nossa satisfação e funcionamento sexual, ou, pela negativa, pelo contrário, se há ideias e crenças sobre a sexualidade que nos prejudicam ou que nos colocam mais em risco de ter dificuldades sexuais ou de não ter uma vida sexual satisfatória. Portanto, digamos que pode ser visto pelas duas perspectivas. As boas ideias e as más ideias. Exatamente. Fatores, mas é um bocadinho assim, se quisermos simplificar. É verdade que as ideias em si não são necessariamente à partida boas ou más, mas por vezes podem facilitam, ou dificultam, ou podem dificultar em determinado contexto. E pronto, mas simplificando se calhar para dar ideias, para dar exemplos mais concretos. Se quisermos uma coisa que é transversal ao homem e à mulher, embora esteja muito marcado, historicamente marcado na sexualidade feminina, a ideia de algum conservadorismo sexual, que também existe no homem, embora com uma especificidade um pouco diferente, que no homem tem muito a ver com aquela ideia de que a sexualidade deve ser feita de uma determinada forma, de que o homem deve estar, que as posições que há melhores posições ou determinadas posições que são as ideais ou são as que devem ser assim, portanto, sobretudo posição de missionário, portanto, o homem por cima, ou que a sexualidade deve ser feita de determinada forma e que há coisas que não cabem dentro dessa sexualidade. E que outra questão central, a ideia do coito e do falocentrismo como algo que é central a toda a sexualidade. Quer dizer, eu diria que isto é relativamente generalista, mas a questão central não é se isso é importante, é até que ponto é que tudo o resto que não envolve coito e que não envolve um pénis ereto que possa permitir uma penetração, tudo o resto não é sexo. Portanto, um bocadinho esta ideia de que o sexo é aquilo e mais nada. Isto é muito comum a alguns homens e é conhecido como um fator, eu diria, de risco. Ou seja, homens que pensam mais assim têm eventualmente mais dificuldade em ultrapassar algumas situações na sua vida onde alguma coisa não corre bem e é preciso
fazer recurso a outras formas de sexualidade. Este é um exemplo. Mais dificuldade em ultrapassar, por um lado, no caso de haver alguma dificuldade, mas também uma maior redução do sentir, não? Diria eu. Sim, exatamente. Portanto, ao mesmo tempo, exatamente. não se dá espaço e possibilidade de fluir ou fluir a sexualidade no seu todo. Porque é tudo muito, eu diria, mecanicista, pré-determinado e há pouco espaço para fazer algo diferente. No caso de algum conservadorismo feminino, também tem a ver com isto, mas às vezes é um bocadinho mais vasto do que isto e tem a ver um bocadinho com aquela ideia do duplo padrão e, portanto, a ideia de que na mulher, que a sexualidade feminina deve ser mais passiva, que deve aguardar pela decisão do homem, que não é permitido determinado, eu diria, que há alguma restrição àquilo que é permitido acontecer em termos daquilo que é atividade sexual, e nos casos mais extremos, que também acontece ainda, infelizmente, uma certa ideia de que a sexualidade, de facto, só deve acontecer em determinadas circunstâncias e com objetivos muito claros, e o prazer muitas vezes nem sequer é um desses objetivos. Portanto, eu diria em casos extremos isso ainda acontece e obviamente este tipo de pensar a sexualidade também é extremamente limitador e dificulta, se quisermos, uma sexualidade com sentido e com prazer e com... Portanto, temos plena, aqui ideias de um lado e do outro, no sentido dos homens e das mulheres, que mais podem... conservadoras, se quisermos, que podem ser seriam fatores más ideias no risco, sentido em que exato. dificultam. Mas depois, já agora só para completar esta ideia, porque isto é uma pequena parte, eu diria, daqui das crenças, uma outra parte é quase, eu não diria o contrário, mas que eu costumo chamar as exigências de desempenho. Já é uma perspectiva muito diferente, mais liberalizador no sentido em que, entre aspas, é permitido muito mais do que isto, a sexualidade não se limita a isto, é bom expressarmos a sexualidade, mas que depois coloca um conjunto de exigências que são habitualmente irrealistas. Portanto, eu costumo chamar, no caso dos homens, crenças de macho ou macho latino, mas estas ideias de crenças de macho latino que têm a ver com devemos estar sempre prontos, nunca devemos dizer que não, nunca podemos falhar e, portanto, permissíveis, mas exigentes. E falhar quer dizer o pênis não estar a ereção. Exato, ou não fazer qualquer coisa dessas. Basicamente, o falhar significa, sobretudo, não ter a ereção quando se deve ter e, portanto, dificultar ou impossibilitar o coito, a penetração vaginal. Mas no caso das mulheres, curiosamente, isto é tipicamente associado à sexualidade masculina, eu diria. É muito comum, independentemente da pessoa ter ou não ter problemas sexuais. Portanto, eu diria que é uma crença muito generalizada. Mas cada vez mais eu acho que na sexualidade feminina há, eu diria, o que será um correlato desta ideia, que é exigências também, não exatamente o mesmo tipo de exigências, mas exigências muitas vezes absolutamente irrealistas e que tornam também, para algumas mulheres, a sexualidade quase como, eu diria, não uma obrigação, mas algo que carrega uma exigência de desempenho também, e a questão do orgasmo, da necessidade de ter orgasmo simultâneo, de ter orgasmo múltiplo, de ter orgasmo através da penetração, por exemplo, a velha história do ponto G, etc. Portanto, há aqui um conjunto de exigências, muitas vezes absolutamente irrealistas, que são também interiorizadas como sendo, fazendo parte da sexualidade comum e normal. E quer nos homens, quer nas mulheres, isto também é um fator de risco. Não pelas mesmas razões, mas porque, digamos que colocam como é que se diz, como ideal de desempenho, entre aspas, normal, como uma meta, algo que muitas vezes é extremamente difícil e outras é claramente impossível e irrealista. Isto é cada vez mais comum, sobretudo nos jovens, estas ideias absolutamente irrealistas, e são, eu diria, a longo prazo, fatores de risco para desenvolver problemas assim que, num momento ou noutro, não estejamos a ser capazes de cumprir aquelas obrigações, entre aspas. Deve estar aqui a pensar imediatamente nos fatores que aqui estão ligados em termos sociais. O que é que queres acrescentar? Não, e que é bom ouvir o Pedro neste sentido, porque acaba por estar, às vezes, explícito, às vezes implícito, que de facto as coisas estão cruzadas e, portanto, ainda que a investigação se sente na questão das crenças, sabemos que a origem não nasce da criatividade individual, na sua totalidade. E eu diria um pouco, só em termos de base, que às vezes por poupanças de palavras nós falamos de sexualidade, e depois esquecemos às vezes de acrescentar a sexualidade humana, não é? Portanto, esta ideia, de facto, que há aqui elementos de diferenciação relativamente
a este género de pessoas, de gente, e portanto não são os outros seres que nos rodeiam, e portanto e que tem de facto este lado construído e a inevitabilidade que as crenças existam. Portanto, ou seja, não conseguimos imaginar a sexualidade humana sem esta dimensão. Podiam era ser umas crenças mais úteis, porque estas são aquelas que são prejudiciais. Se elas não podem deixar de lá estar, a questão é saber como é que elas, que tipo de crenças é que se interiorizam, e digamos que as boas só temos que louvar a sua existência e, portanto, digamos que o nosso contributo poderia ser aumentar, digamos assim, o seu número e, portanto, e a sua eficácia neste domínio. O que é que está... termina que eu já te faço aqui uma pergunta que gostaria de saber. Era este lado da partilha e, de facto, de que há uma elaboração individual e, de facto, nós às vezes encontramos depois, eu não sei se chamaria crenças, não é? Mas, digamos assim, ou fixação, ou o que seja, de cada um individualmente que pensa determinada coisa. Agora, o que é interessante é ver, portanto, a expressividade de muitas pessoas e, portanto, um estudo destes depois permite ver, depois há uma repetição, o que quer dizer que dentro da expressão individual depois há ali uma criatividade coletiva que alguém pensou e que difundiu e cada um de nós depois vai partilhando com os outros, depois não partilhamos mas intuímos e achamos que os outros também devem achar assim e, portanto, numa esfera de intimidade e que devia ser de expressividade, como estavas a dizer, e de liberdade, acaba por ser, digamos, coartada e limitada desse ponto de vista e, de facto, este efeito e que podíamos quase em círculos concêntricos ou não sei, de caixinhas chinesas em que o psicológico vem do social e depois e, portanto, vão de um para o outro, não é? E que se influenciam mutuamente. Por outro lado, também me parece, e de facto é quase decepcionante, assustador esta ideia, porque ao ouvir o Pedro era um pouco que podíamos transpor este discurso para 30 anos atrás, 40 anos atrás, de algumas coisas que... E isto abala-nos muito, digamos, para quem estuda, para quem se interessa por estas coisas, ou mesmo enquanto indivíduos, que é pensar, mas já ouvimos esta conversa. Portanto... Neste teu livro que foi As Árvores, é talvez o mais antigo, não? As Árvores 98, de Deus e as Suas Flores, de alguma maneira afloravas esta questão? Sim, porque, portanto, a ideia e, portanto, o objetivo era, portanto, analisar a representação social do parceiro e da parceira ideal. E, portanto, quando as pessoas elicitam, pensam, e era por associação livre de palavras, quando pensam no parceiro ou na parceira ideal, que palavras é que lhe vêm portanto, à cabeça? E, portanto, toda a análise é um pouco essa. E, de facto, de uma outra maneira, com outro tipo de objetivos, não centrado na sexualidade, é muito, muito interessante. Eu quase que diria que, portanto, há aqui elementos comuns. Por exemplo, digamos, eu agora já não tenho precisas todas as palavras isoladas que foram ditas, portanto, pois são restritas àquelas que são mais significativas, mas lembro-me que das que foram ditas pelas mulheres e raparigas, é porque estamos a falar desde os 18, eu já não me lembro, aos 60, por aí, a palavra mais erótica para descrever o parceiro ideal, e estamos a falar de heterossexualidade, foi quentinho. Portanto, quentinho não foi para além disso. Portanto, ou seja, do ponto de vista, digamos, de um traço erótico que ela quisesse, que fosse, sei lá, qualquer característica dentro do erotismo mais comum, ou as questões do pênis, ou o que fosse, não foram ditas. Do lado masculino, efetivamente, apareceram traços que depois desapareceram, digamos, no estudo e que têm a ver com o tamanho das mamas, com o tamanho do cabelo, com o tamanho das ancas, com uma série de atributos altamente erotizados, cruzados depois com a dimensão dos papéis sociais, que era, por exemplo, boa cozinheira, asseada, portanto, e tinha muito a ver também com a questão do nível de instrução, mas das mulheres, o ser trabalhador, o ser bom pai e tal, e, portanto, e o quentinho com o que isso tem, e, portanto, nós sabemos da linguagem popular, portanto, era o mais ousado. O mais ousado. E, de facto, não foi só das mais frequentes do ponto de vista estatístico, não apareceu nenhuma que ultrapassasse essa barreira. Portanto, claro que também estávamos a falar de um estudo, as pessoas estavam a escrever, portanto, o anonimato é sempre discutível e por aí. Mas, efetivamente, deixa-nos sempre a pensar, mas afinal, quase que somos tentados quase a baixar os braços no sentido, então se calhar as coisas são mesmo assim, não há mesmo nada a fazer, o pênis de facto é o centro
é o centro de tudo, a posição do missionário é a melhor de todas, é aquela que as pessoas Mas como preferem. dizia o Pedro, não serve às pessoas. E a minha pergunta, aquela que te queria colocar há pouco, e eventualmente o Pedro também pode entrar nesta discussão, eu gostaria que acrescentasse, serve a quem? Porque se inventarmos ou se construímos essa forma de viver a sexualidade, ela teve provavelmente uma função, imagino que fundamentalmente social, uma vez que nós na sexologia vimos dizendo que não é às pessoas que esta função serve, porque leva a que as pessoas, aliás foi assim que nós começámos esta conversa, se sintam menos bem. Então serve a quê? Serve a quem? Para quê e porquê que se construiu? De que fonte brota, não é? De que fonte brota? Onde é que está? Há uma expressão muito engraçada que nos estudos do género, que é nós já identificamos a teia, mas ainda não sabemos onde é que está a aranha, não é? Portanto, quem é a aranha desta teia? Portanto, não podia-se reduzir assim um bocadinho neste aspecto. E às vezes e vê-se isso escrito muito frequentemente, isso já vem de há muito tempo, antigamente era assim. De facto, depois a análise histórica, de facto, depois não mostra nada disto, ou seja, efetivamente as coisas possivelmente há muitos séculos atrás já foram diferentes, o século XIX, e portanto, ao contrário daquela ideia da Idade Média, a Idade das Trevas e tal, eu não sei se na sexualidade do século XIX, de facto, não foi um século de trevas, não é? Portanto, o puritanismo, a burguesia, toda aquela lógica, porque efetivamente, se calhar, andando mais para trás, a sexualidade estava mais naturalizada dentro do dia-a-dia, as coisas eram o que eram, e portanto, digamos, as coisas não progridem de uma forma linear e sempre em somatório, muitas vezes têm retrocessos e, de facto... Marcuse vem muito nesta linha, porque ele diz que esta sexualidade serve ao capitalismo. A sexualidade genitalizada serve às sociedades capitalistas, fundamentalmente. O Reich também, um bocado de uma forma de controle social e por aí fora. A questão, depois é vermos a questão das camadas, ou seja, portanto, aqui estamos a fazer assim, e a partir deste tipo de trabalhos, um retrato genérico. Depois temos laivos, não é? Laivos de outros aspectos, e para quem trabalha em clínica, possivelmente, portanto, acaba por conversar e estar com pessoas que já ultrapassaram estas questões, que têm outros graus de exigência, e que não se pauta por estes padrões tão rígidos. A questão é a quantificação, se calhar acaba por sempre haver uma elite que empurra, outra que vai ficando para trás. Depois discutimos sempre a questão de será que é informação, mas é assim, a estimulação nunca foi tão grande e tão cotidiana e tão sistemática e que de facto depois nos interrogamos... Que não sei se faz melhor, se faz pior, já vamos ver. Pois, é um assunto que me interessa e que eu acho interessante. Agora, não trouxe estas religiões, curiosamente. Pois. Não te parece tão relevante? Eu percebo a questão do século XIX, estou absolutamente de acordo. E do XX, já lá vamos. Às vezes parece-me um argumento demasiado simplista, porque efetivamente, às vezes até o próprio texto religioso, ele tinha um seu lado de libertação, esta ideia da associação à reprodução. Não é arcaico, isto é mais recente, portanto esta ideia da sexualidade para se reproduzir numa posição, portanto, da mulher por baixo, como o Pedro referia, durante o mínimo de tempo, e depois a todos os aspectos da luxúria, noutros espaços, com outro tipo de mulheres, que não seja o espaço, portanto, do casal. Doméstico do casal. Eu não sei muito bem se isto é um discurso oficial. Agora, que isto tem, e eu acho piada essa pergunta, porque de facto nada é por acaso. E portanto há de haver aqui alguém lucra, alguém ganha, e portanto não sei se volta e meia não apetece voltar ao Reich neste sentido, ou seja, pessoas insatisfeitas, pessoas que não realizadas sexualmente são mais dóceis, são mais manobráveis e portanto estão mais disponíveis para outra coisa e portanto podíamos dizer para o conformismo, de uma forma geral. Capitalismo, ou quem quer que seja, mas que é uma aranha há. E, portanto... Pedro, queres dar alguma nota nesta questão? Eu estava aqui a pensar em várias questões, mas lembrei-me de uma coisa que não tem diretamente a ver com isto, mas curiosamente uma das questões, voltando à sexualidade masculina, a questão do falocentrismo, a ideia de um pénis ereto como fundamental para qualquer atividade sexual e do coito como central, e portanto a ideia de sem coito não há sexo, na prática, aliás,
Eu costumo usar aquela história do Bill Clinton, que ficou famosa, que disse para se defender quando estava a ser julgado pelo processo Mónica Lewinsky, que não tinha tido sexo com aquela mulher. E daí a Agostina Bessa Luís e outras pessoas considerarem que a homossexualidade feminina não existe, porque não tem sexo. Não tem sexo. Portanto, são os exemplos caricados que nos ajudam a perceber o que é que... o radicalismo desta perspectiva, obviamente. Mas há uma coisa que também tem a ver com a minha experiência clínica e com o facto de eu ter trabalhado no início, quer no mestrado, quer depois no doutoramento, ter entrevistado muitos homens com disfunção erétil, é que é uma coisa que é interessante, é que eu acho que o grande problema daqueles homens, sobretudo que têm estas dificuldades, não é propriamente, é obviamente também uma questão de masculinidade e como é que se comparam com os outros e de dever e de obrigação, mas é também muito a ideia de que isto os impede de satisfazer as suas parceiras. Que é uma questão que eu creio que não é tanto abordada. Ou seja, aí o problema ou a gravidade que muitos destes homens sentem relativamente ao facto de terem dificuldades na ereção, muitas vezes o maior problema está em não serem capazes de satisfazer a parceira, seja ela qual for. É absolutamente paradoxal, porque eles fazem isto porque acham que é assim que as satisfazem e elas deixam fazer isto porque acham que é assim que os satisfazem. Portanto, isto é um paradoxo. Eu acho que também, infelizmente, ainda há muitas mulheres que andam à procura, que acham que não têm uma vida sexual satisfatória, e algumas que nunca na vida tiveram um orgasmo, ou que tiveram orgasmos através da autoestimulação, e que dizem não etc. ter, e que consideram não ter, não é? Exato. Mas que o grande problema é não terem durante o coito, porque supostamente acham que deveriam ter facilmente, mas a fisiologia diz-nos que não é assim tão fácil. E, portanto, eu acho que é paradoxal por um lado e é um erro cometido por várias pessoas simultaneamente, mas não é necessário. Mas muitas pessoas estão infelizes com isso, insatisfeitas com isso e primeiro têm dificuldade em pôr isto em cima da mesa, não é? E depois também têm dificuldade em perceber que há outras formas de ter sexualidade, de ter prazer e de dar prazer, neste caso à parceira, à mulher. E depois também há muitas mulheres e parceiras que acham que deveriam ter, voltando atrás, que o normal deveria ser ter orgasmo durante o coito e não tem. Portanto, algum problema existe ou com elas ou com os seus parceiros. E depois ainda vem a outra questão que também entronca nesta, que é do tempo. O grande problema, se calhar, é porque o parceiro, o homem, não aguentou o tempo suficiente durante a penetração para que possa satisfazer a mulher e levá-la ao orgasmo. Portanto, há aqui uma teia, não no mesmo sentido, mas aqui uma conjugação de diferentes aspectos que têm a ver com ideias típicas masculinas, mas também, infelizmente, típicas, e, portanto, comuns em várias mulheres e que torna isto muito mais complexo. Mas portanto, que é consistente, isto tudo tem uma consistência interna, voltamos a não encontrar a aranha, apanhá-la de facto, não é? O que é que leva, isto serve a quem? Mas se calhar aqui interessa-nos mais, até porque as pessoas que nos estão a ouvir, que estão aqui connosco, gostariam de saber, provavelmente, então, quais são as ideias boas. Nós temos as ideias que são prejudiciais. Vamos ver quais são as ideias que são facilitadoras. Não te importa. Há só um aspecto aqui, digamos assim, na camada mais social e de facto é interessante, conforme o Pedro vai falando, que há aqui aspectos ligados à comunicação. E não entrando na questão da comunicação do casal, não entrando nessa, eu remeteria para a comunicação do ponto de vista mais global. E se calhar linguagem. Do ponto de vista da linguagem, que efetivamente, do ponto de vista da vamos falar, Portugalidade, do nosso país, nós não somos muito hábeis desse ponto de vista, do ponto de vista da comunicação eficaz acerca destes assuntos. Portanto, já não estou a falar da esfera privada, ou seja, nós somos exímios a contar as anedotas mais... é assim que se fala de sexualidade, normalmente, ou destas coisas, não é? Mas para falar, digamos, de uma forma socialmente adequada, que esta também, contar anedotas é uma forma socialmente adequada para o nosso padrão, mas se o quisermos fazer de outra forma, há desconforto, há coisas que não se dizem e, portanto... Não há palavras, não se podem usar as palavras. Deste ponto de vista, e que às vezes há assim epifenómenos que nós mas eu reparo, estou atento a este aspecto, que há 2, 3 anos, numa feira do livro em Braga, se não me engano, foi mandada a retirar um livro porque a capa reproduzia a origem do mundo e, portanto, que é uma pintura sobre a zona pública de uma mulher. E, portanto,
E, portanto, aqui não tem nada a ver contra os barcarenses, mas, portanto, houve alguém que disse que tem que se retirar aqui, e o livro foi retirado. E provavelmente eu não estive nessa feira, mas imagino que poderá ter havido à noite um concerto qualquer daquelas músicas do costume, que nós sabemos como é que elas são. E, portanto, quando as crianças vêm, batem palmas e os pais adoram que as crianças assistam a isto. E, portanto, nós estamos nesta, mas não é a mesma coisa. Portanto, é o não dito, é o subliminar, o insinuado, e que, de facto, temos muito esta característica. Ou seja, transportando isto para o nível individual e relacional, eu estou a imaginar que depois cada uma destas pessoas, quando pede ajuda, ou não pedindo ajuda, quando pede ajuda já é bom sinal, quando não pede ajuda ficam encerrados na ideia do que é que o outro acha que eu devo fazer e que o outro faz. Que eu posso dizer e que eu posso fazer. Mas que ao mesmo tempo, eu penso que depois há aqui também outro nível do paradoxo, que era a preocupação em satisfazer a mulher. Eu não sei se é algo novo, talvez aí possa haver algo novo, mas é aquela ideia, e aparece em alguns estudos, alguns recentes que tenho acompanhado nos últimos tempos, e que é a questão da traição. Ou seja, a insatisfação feminina leva à procura de outras pessoas. Portanto, aqui a questão de ser traído por mau desempenho, não sei se não será qualquer coisa nova que aparece, porque na lógica anterior, não é... quisermos pensar em 100 anos atrás, não era importante que ela ficasse satisfeita, porque nem era suposto ela ficar satisfeita com alguma coisa e desejar ter aquela... Porque não é, exato, não era suposto que ela sentisse, não é? O prazer da mulher é uma coisa só muito recentemente reconhecida, não é? O Krafft Ebing, no final do século XIX, ainda dizia: há algumas mulheres que têm prazer sexual e não são ninfomaníacas. Nós temos repetido isto, esta verbalização de Krafft Ebing aqui neste espaço já algumas vezes, e portanto isto mostra a diferença que tu dizias, não é só o século XIX, como também o século XX, que vem agora obrigar de uma dada maneira. Eu vou voltar à questão que te coloquei, mas já que tu falaste, e o Pedro há bocado também falava nisso, e eu julgo que faz parte da mesma teia. Tu tens algumas reflexões sobre o que é ser homem e como é que as masculinidades se constroem. Esta questão também faz parte da própria construção da masculinidade, ou seja, ser homem é também a forma como se dá prazer à mulher, o que depois vem aqui entrar e entroncar nas grandes questões das orientações sexuais. Sim. Mas o que é que se poderia dizer em relação à própria construção da masculinidade? No quadro da heterossexualidade, tentada sempre aqui implícita na nossa conversa, só se pode ser homem assim. E, portanto, ou seja, tendo um pénis funcional, de dimensões generosas, disponível. Generosa é uma palavra simpática. Isto para não quantificar, pronto. Mas, e portanto, a questão da funcionalidade e a questão do desempenho, não é? Portanto, a questão da performance sempre presente. Portanto, ou seja, sem isso não há, digamos, na definição do que é que nós achamos, ou que socialmente se acha que é um homem, do ponto de vista mais restrito... Surge logo essa coisa. Só se pode com essa... Porque há outros ingredientes, a questão da força, ser destemido, ser racional, não ser emotivo, por aí fora, mas esta questão, portanto, orgânica e do desempenho, é daqueles ingredientes que pode até ter alguma expressividade emocional, mas sem isto, socialmente, nós estamos a falar de um homem, estamos a falar de um simulacro de homem, do ponto de vista social, e esta ideia mantém-se. E às vezes há alguma dificuldade nas conversas, é um pouco esta ideia, os homens pensam, não é? A questão não colocaria assim, é nós pensamos, nós, homens e mulheres, pensamos. A cultura pensa e somos educados uns e outros desta maneira, não é? Isto não é uma questão de divisão sexual e não é o grupo de homens a pensar, ou pelo menos elas reproduzem essa ideia, quer dizer, não se sabe muito bem, mas digamos a questão do protagonismo... É de todos os atores. Porque depois em proximidade e numa descrição mais pormenorizada pedimos as descrições subjetivas da questão do prazer, do que é que realmente era importante, que cada dia, cada sessão sexual pudesse ser diferente. Se calhar os desacordos são maiores e efetivamente agora, do ponto de vista simbólico, esta ideia acaba por aparecer e muito recentemente, eu não vou referir a tese em particular porque ela vai ser discutida somente em setembro, e que tem a ver com esta questão e que tem o escárnio que jovens, acerca desta questão da disfunção, e estou a falar da disfunção sexual masculina em jovens, o escárnio que eles
e acreditando neles, que muitas raparigas fazem acerca disso. Portanto, vão contar a outras. E, portanto, a gravidade não foi só a falha na intimidade, é que hoje a nossa intimidade vai para as redes sociais e para todo lado. Mas, portanto, muitos deles era assim, eu fui gozado, aconteceu-me isto... Portanto, o que quer dizer que o sexo feminino também provavelmente... Claro, senão não funcionava, não é? São todos usados. Poderá aderir. Eu queria dar mais umas deixas em relação a isso, porque de facto não são necessariamente dois mundos diferentes, porque eles tocam-se, eles... como é que se diz? Só em conjunto podiam fazer isto. Pegando numa coisa, uma das coisas que os estudos também mostram relativamente a esta ideia de masculinidade é de facto o horror, o receio enorme das parceiras por via da incapacidade de satisfação, por via da incapacidade de penetração, das parceiras poderem deixar. Portanto, isso também está explícito mesmo nos nossos estudos, que isso, digamos que faz parte da mesma dimensão, do mesmo pacote, ou seja, a ideia de que tenho que satisfazer, e se não satisfizer, isso pode haver consequências muito claras, posso ser abandonado, podem deixar gostar de mim, podem procurar outro. Como se deixasse de lado a dimensão emocional. Tenho que satisfazer sexualmente, sexualmente, genitalmente, e isso é mais importante do que emocionalmente. Eu não posso dizer que os estudos tenham mostrado que é mais importante, mas que é uma das grandes preocupações dos homens que pensam assim, Portanto, tenham ou não tenham dificuldades, a ideia de que se alguém tiver uma dificuldade, em abstrato, seja eu ou não, isso pode fazer com que a parceira, mais uma vez estamos a falar em heterossexualidades, que um possa deixar. Mas eu lembrei-me também da questão do outro lado, e do lado das mulheres. Só dar um exemplo, nós estamos a fazer agora um estudo que é um estudo com intervenção, de Sex Lab. Já nos vais explicar o que é o Sex Lab. Mas só para dizer, um estudo que envolve grupos terapêuticos com homens com disfunção erétil e envolve também as suas parceiras. E nós estamos a estudar, obviamente, primeiro que tudo, estas ideias que os homens que estão neste grupo terapêutico têm, mas também o que as suas parceiras têm. E não só as ideias, as crenças tipicamente femininas, mas também as ideias que as mulheres, as parceiras destes homens têm sobre as crenças tipicamente masculinas. Ou seja, sobre esta ideia de macho latino, como é que aquelas parceiras se posicionam. Porque isto é extremamente importante depois em termos terapêuticos. Portanto, na prática, se nós obviamente tivermos uma parceira que esteja em desacordo relativamente a estas crenças típicas, nós podemos usar em terapia como um fator de discrepância, um fator de debate de onde pode permitir, obviamente, a mudança, ou pelo menos o questionamento. Isso é fundamental em terapia cognitiva, que é o que nós fazemos. Mas uma das coisas mais interessantes é que em muitas destas mulheres, muitas delas reproduzem claramente o discurso de falocentrismo, do pénis como centro central, de que não havendo ereção e possibilidade de penetração não é a mesma coisa e que de facto isto tem consequências para as relações. Portanto, há muitas mulheres que de facto reproduzem isso e obviamente para estes homens eu diria que é um duplo fator de risco, porque eles já têm o seu fator de risco interno e têm uma parceira que os reproduz e portanto de alguma forma confirma, porque confirma os seus próprios receios, confirma que aquela mulher está insatisfeita porque provavelmente eu não estou a cumprir a minha função em termos de lhe dar prazer e satisfação e que ela precisa de mais do que isto. Resta-nos saber portanto, se não estão ambos a responder àquilo que é esperado que respondam. Estão bem educados neste sentido. Estão de facto educados para pensar desta forma e o desafio maior é abrir brechas um bocadinho nesta forma. E eu gostava que fizéssemos isso. Nós temos já muito pouco tempo e gostava que fôssemos a essas brechas. Ou seja, quais são então as crenças que ajudam a uma vivência da sexualidade mais individual, mais satisfatória? Eu ainda há uma coisa que não tocámos, mas eu vou tocar e pegar nas duas coisas. Tem a ver, porque estamos a falar muito nos homens, estamos a falar das mulheres, mas face às crenças tipicamente masculinas. Mas, por exemplo, nas mulheres eu diria que há uma coisa que não é a mesma coisa, mas que me parece que cumpre uma função muito parecida, que é a questão da imagem corporal e a questão da idade. E nos nossos estudos, eu há bocado não disse isso, por isso acho que é importante, muitas mulheres também colocam como um fator absolutamente central para a sua satisfação sexual e para a satisfação da relação em termos sexuais a forma como o seu próprio corpo, a sua própria aparência física e a idade. E, portanto, digamos que quer obviamente pela negativa, se nós tivermos ideias muito restritas de que a sexualidade deve terminar a determinada altura e que mulheres mais velhas não podem ter uma sexualidade tão satisfatória, etc., prazerosa. Isso acontece muito também e entronca muito naquela ideia também de que os homens só gostam de mulheres bonitas e jovens e atraentes e por aí fora.
O que é que eu diria pela positiva? Eu diria pela positiva exatamente o contrário disto neste sentido. Eu acho que pela positiva é sobretudo a questão da flexibilidade, mais do que tudo. Eu diria que, por exemplo, em terapia sexual e em terapia cognitiva, nós não temos como objetivo mudar radicalmente a forma de pensar a sexualidade ou qualquer outra forma de pensar. Ou seja, as crenças, há obviamente algo nas crenças que é relativamente estável, difícil de modificar. E vou pôr o jogo um bocadinho ao contrário, neste sentido. Obviamente que o pênis cumpre uma função, a ereção cumpre uma função, o coito cumpre uma função e é possível ter prazer através de tudo isso. Portanto, isso faz parte da sexualidade, está lá. E, portanto, mais do que desqualificar isso, é fazer com que aquelas pessoas percebam que há mais, entre aspas, usando aquela expressão famosa, vida para além disso. E que essa outra vida pode ser extremamente útil e pode nos ajudar muito a termos uma sexualidade, desfrutar muito mais da nossa e da do outro, porque deixamos de estar centrados no desempenho, naquilo que tem que ser, mas passamos a estar, esperemos, mais centrados naquilo que está a acontecer em cada momento. No que estamos a sentir, no que estamos a viver, no que estamos a gostar. E, portanto, conseguirmos estar com o parceiro, a parceira, seja quem for, isto tanto serve para heterossexualidades ou homossexualidades, estarmos naquele momento. E se aquele momento é de partilha de prazer, então, se nós estivermos naquele momento, nós teremos mais prazer e daremos mais prazer, estaremos, entre aspas, mais libertos. Obviamente que dito isto parece fácil, mas há técnicas que usamos em terapia que podem ajudar a que isto possa acontecer. Portanto. Vamos ver se o António quer acrescentar alguma coisa, porque na questão da educação sexual, o que é que podemos fazer para as pessoas chegarem a este ponto? Sim, com estas possibilidades todas. Sim, uma das mensagens centrais é justamente essa, ou seja, tratando de sexualidade humana, a sua variabilidade, o seu lado construído, o seu lado individual, que vai mudando, quer dizer, vai mudando socialmente e vai mudando também ao nível da trajetória individual de cada um e relacional, ou seja, porque estas narrativas à volta da disfunção vêm a reafirmar esta ideia de disfunção, neste caso a erétil, é relacional e, portanto, mais do que uma questão individual, acaba por ser deste ponto de vista. Portanto, claro que não estou a dizer que isto se resolve com a informação, porque isso seria muito fácil e, portanto, as coisas não se resolvem a dizer, mas a questão dos modelos, das coisas que vão surgindo, de dar pistas de leitura, seja através de imagem, ou através de filmes, ou através de narrativas individuais, a própria literatura em si mesma, que nos mostra que a diversidade humana é enorme e o caminho só pode ser o da diversidade e, portanto, ainda que eu reconheço que do ponto de vista, não sei se psicológico, mas daqui no psicológico coletivo, as formas, os padrões são calmantes, têm este lado... eu sou normal, é isto que as pessoas dizem, não é? Aquilo que eu estou a fazer é certo. A nossa história recente era, portanto, da restrição e, de repente, saímos para uma pulverização de uma aparente diversidade, mas que ela própria também é uma forma. Ou seja, estou a pensar das coisas, dos jornais, dos catálogos eróticos e, portanto, a questão dos bodies e as rendas são sempre vermelhas, há pessoas que odeiam vermelho, ou têm que ser sempre pretas, ou tem que haver óleos, ou tem que haver... E, portanto, saímos de uma prisão e encaixamos-nos noutra. E, portanto, admitindo, se calhar, que isto pode ser uma fase passageira agora, mas, de facto, não é, o caminho não é esse. Portanto, ou seja, fazer tudo isto, mas fazer também porque, supostamente, é assim que os outros também fazem.